versículo de número 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Aqueles que acharam, digam amém. O texto bíblico diz assim: E restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. 26. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está contido no livro de Joel. O livro de Joel é um livro que faz parte do compêndio de 12 livros dos profetas menores. O livro dos profetas menores, ele é intitulado dessa forma, não pela sua falta de relevância, mas por ser livros mais compactos, com uma mensagem menor, mas ainda assim com uma mensagem extremamente importante, direta aos nossos corações. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, nós vemos o livro composto por apenas 3 capítulos. E nesta noite, debaixo da graça, da misericórdia, da unção do Espírito Santo, eu quero falar acerca do capítulo de número 1 e também acerca do capítulo de número 2. O capítulo 1 do livro do profeta Joel, ele começa de uma forma densa, ele começa de uma forma pesada, sofrida, porque nós vemos que o povo de Israel, ele é acometido de uma grande crise. A Bíblia vai dizer que essa crise, ela vai permear todos os níveis da população, do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que, inclusive, vai chegar sobre Israel uma infestação de gafanhotos. Inclusive o texto de Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador o comeu. Joel 1:11. Desesperaram-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Joel 1:19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Esse é o cenário que está sendo imposto agora sobre o povo de Israel no capítulo 1. É um cenário de devastação, é um cenário de caos. E de um momento para o outro, aquilo que tinha bonança, aquilo que estava tranquilo, se torna em caos. Nós sabemos que os últimos anos da nossa vida aqui na terra, vamos falar especificamente do nosso país, não têm sido anos fáceis. Nós que temos oportunidade de falar com algumas pessoas de várias camadas da sociedade, nós vemos, por exemplo, muitos empresários desistindo dos seus comércios, desistindo de continuar. Haja vista que a carga tributária, ora preço de combustíveis, ora inflação, tem roubado todo o lucro, tem destruído todo o capital de giro, e infelizmente tem sido um cenário duro, tem sido um cenário difícil para aqueles que têm tentado lutar e trabalhar. Talvez o seu cenário não seja um cenário diferente. Talvez você também tenha lutado bastante, tenha trabalhado fortemente, mas talvez o seu cenário hoje seja um cenário de pânico, de escassez. Você olha para a sua vida, você olha para a sua realidade e não sabe mais que decisão tomar, para onde você ir. Mas o que vai chamar a atenção é que o povo de Israel também se encontrava nesse contexto. O capítulo 1 nos narra isso.
um cenário de devastidão. Não tem mais colheita, não tem mais plantação. Infelizmente, esses gafanhotos ele vai afetar a lavoura, vai afetar as frutas, os cereais, o gado, as plantações, também vai destruir a agricultura. Enfim, o cenário é um cenário de caos. O cenário é um cenário de pânico. E é desta maneira que termina o capítulo 1 do livro de Joel. Mas o que me chama a atenção, o que me alegra, é que nós temos a narrativa do capítulo 2 do livro de Joel. A narrativa do capítulo 2 do livro de Joel nos traz esperança. A narrativa do capítulo número 2 do livro de Joel nos faz acreditar que existe um Deus. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns textos, alguns versículos do capítulo 2 do livro de Joel, que vai trazer esperança para a tua vida nesta noite. Joel capítulo 2, versículo 18. Olha o que o texto diz: então o Senhor mostrou zelo por toda a sua terra e teve piedade do seu povo. Não importa qual seja o seu cenário até aqui, Deus me trouxe aqui para te dizer que tem transição do capítulo 1 para o capítulo 2 para a tua vida. Talvez você entrou aqui debaixo de uma lei do capítulo 1, de perdas, de dificuldade, mas agora o capítulo 2 vai começar a fazer valer na sua vida. Deus está dizendo: olha, eu vou ter zelo e também vou ter piedade do meu povo. O nosso Deus está dizendo para nós essa noite que Ele não está alheio às nossas dores, Ele não está apático às nossas enfermidades, dificuldades, nosso cenário. Deus nessa noite está ouvindo as nossas preces e está dizendo: eu vou ter zelo e piedade da tua história nesta noite. Eu estou mudando o capítulo da tua história nesta noite para a glória de Deus. Joel capítulo 2, versículo 19, diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está enviando uma nova provisão para a tua história. Talvez até aqui você lutou e perdeu. Tentou e não conquistou. Mas as tuas orações estão sendo ouvidas aqui esta noite. As tuas petições e as tuas preces estão sendo ouvidas aqui esta noite. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Ele te amou primeiro, e por causa da tua oração Ele está mudando o teu cenário esta noite para a glória de Deus. Deus está dizendo assim: não tenhas medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficarão carregadas para a glória de Deus. Deus está dizendo para nós esta noite que é Ele, o próprio Deus, que vai se encarregar de mudar a história, de mudar o cenário, de conectar você com o céu esta noite, para que você seja próspero, para que você seja abençoado, para aqueles que olharam para você e te viram perdendo, te viram sofrendo, também contemple aquilo que Deus pode fazer na tua história. Se você acredita nisso, adore e exalte o nome do Senhor. Você não vai sair daqui debaixo de maldição, de fracasso, de perda, não. O Deus do capítulo 2 de Joel se manifestou aqui esta noite. Joel capítulo 2, versículo 25. Vou compensá-los pelos anos da colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador,
e o gafanhoto cortador. Talvez, como já foi dito aqui esta noite, você tem lutado, você tem batalhado, você tem se esmerado, e até você consegue até enxergar ali a conquista, a vitória, está muito perto de você chegar naquilo que você sonhou, mas parece que um cenário muda repentinamente. No momento de você conquistar a vitória, de você celebrar, parece que de um dia para o outro o cenário muda, e você, infelizmente, é obrigado a conviver mais uma vez com perdas. Parece que uma força contrária lhe impede de viver aquilo que Deus tem. Você olha para o lado e vê os seus companheiros prosperando, avançando, prosseguindo. Parece que eles fazem menos força. Você luta, 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 se esmera, mas a verdade é que o fim é perda. Mas, mais uma vez, agora a sua história não pertence mais a você, a sua história pertence a Deus. Deus está enxergando a motivação do seu coração. Deus contempla a sua guerra, a sua batalha, a sua disposição para fazer acontecer. E Ele agora vai entrar nesse cenário. Não importa se essas perdas vieram debaixo de um contexto humano, ou debaixo de um contexto espiritual, isso não importa para Deus. Mas o que Deus está dizendo é: vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Não vai ter gafanhoto capaz de parar, de tomar aquilo que Deus tem para a tua vida. Por mais que o cenário seja crítico, Deus está dizendo: eu vou repreender o peregrino, o devastador, o devorador, o cortador. Por quê? Porque Ele tem compromisso com a tua história. Porque o Deus é fiel. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Porque Ele tem prazer na sua alegria. Porque Ele tem prazer em te ver andando de cabeça erguida. Porque Ele sabe dos anos de vergonha e de derrota que você tem experimentado. E Ele está dizendo para você esta noite que é um basta. Ele está contemplando o teu interior, como você se sente. Muitas das vezes você deita no seu travesseiro sem ter condições de dormir, e fica ali devagando, chorando e questionando. Mas o cenário muda hoje. Deus hoje me trouxe aqui para te dizer que o cenário do capítulo 1 termina, e Deus inicia hoje o capítulo 2 na tua história. Joel capítulo 2, versículos 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. O que significa dizer isso? Significa que o que Deus tem para derramar para a tua história esta noite vai ser tão grande, vai ser tão tremendo, que você vai ficar satisfeito. Você não vai viver mais debaixo de mesquinharia, debaixo de contagem de moedas. Não é isso que Deus tem. Deus quer decretar sobre a tua história prosperidade. Deus quer mudar o cenário da tua vida. Deus quer ampliar a tua visão e te fazer você alguém bem sucedido aqui na terra, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O texto continua dizendo: e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. O que significa dizer isso? Quando você sofre, Deus também sofre. Quando você vivencia perda, também afeta o coração de Deus. Deus não tem interesse nenhum de te ver sofrendo. É por isso que nesta noite, o capítulo 2 do livro de Joel, ele vai começar a se manifestar na sua vida para a glória de Deus. Joel capítulo 2, versículo 30. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão
visões. A vontade de Deus, o desejo de Deus, não é que você seja apenas abençoado no contexto natural, no contexto humano. A vontade de Deus é que a bênção dele também aconteça na sua vida de forma espiritual. Deus está dizendo que ele vai derramar do teu Espírito Santo sobre a tua vida. Deus está dizendo que ele vai estreitar esse nível de relacionamento, esse nível de intimidade. E a partir desse contexto, a partir dessa aliança, a partir desse renovo, você será uma pessoa mais forte. Você será uma pessoa que vai viver não apenas por vista, mas vai experimentar uma fé sobrenatural na tua história. Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa graça, essa vitória, essa mudança de vida, esse novo momento, essa transição do capítulo 1 para o capítulo 2, não é restrita apenas para aqueles que estão aqui dentro da igreja. Não é restrita apenas para aqueles que já foram salvos. Mas Deus também está dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você entrou aqui debaixo de um cenário pessimista. Talvez você chegou aqui com o seu coração apertado, machucado. Mas Deus está dizendo que se você invocar o nome do Senhor hoje, a salvação vai chegar na tua casa. Se você invocar o nome do Senhor, vai ter transição na tua história. Talvez você tenha recebido mensagens dizendo que a sua vida não tem mais jeito, que não adianta você lutar, que não adianta você se esmerar, que você é um fracassado, que você nasceu para sofrer. Talvez alguém até te diga: olha, o teu pai sofreu, não foi nada, a sua mãe, os seus familiares. Mas Deus nessa noite quer interromper esse ciclo de derrota e te transicionar para que a partir de hoje você e sua descendência seja abençoado. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor terá novidade de vida. Aquele que invocar o nome do Senhor vai alcançar misericórdia.